Olá pessoal, neste vídeo nós vamos resolver um exemplo que envolve derivadas parciais, mais especificamente derivadas parciais de segunda ordem. O exemplo diz o seguinte: verifique que del2z delx2 mais del2z dy2 igual a zero, onde z, que é o f de xy, é igual ao ln de x ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Então, nós vamos fazer aqui a resolução, para fazer essa verificação. Então, a gente vai precisar calcular a derivada segunda em relação a x e a derivada segunda em relação a y, e mostrar que essa soma é igual a zero, onde a função z que nós temos é a função z igual ao ln de x ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui, Para calcular del2z delx2, a gente vai fazer primeiro o quê? Inicialmente a gente vai calcular del z delx, calcular a derivada primeira em relação a x, E em seguida a gente vai calcular a derivada segunda. Então aqui, calculando agora, então qual que é a função que a gente vai calcular? Então vai ser delx do ln de x ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Que é interessante relembrar que a gente vai calcular a derivada da função do tipo ln de u, que a gente calcula fazendo 1 sobre u vezes u'. Ou, nesse caso aqui, a gente vai fazer u' sobre u. Quem é u? U é isso aqui tudo, tá? Então, quando a gente vai calcular a derivada em relação a x, então o y é constante. Então, a derivada dessa expressão daqui em relação a x é só 2x, que é a derivada de x ao quadrado. E a derivada de y ao quadrado é zero. Então, aqui nós vamos ficar com 2x, que é a derivada de u, sobre u, que é x ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Agora vamos à derivada segunda, A derivada segunda, que é del2z delx2, isso aqui é delz de delz delx, certo? É a derivada da derivada primeira. Então, isso aqui vai ficar aqui é x, tá? Então, aqui vai ficar delx no caso aqui, da função que a gente encontrou, que é 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Veja que aqui agora a gente vai usar a regra do quociente, para calcular essa derivada. Porque usando a regra do quociente vai ser o quê? A derivada de 2x, a derivada da primeira vezes a segunda. Então vai ficar 2, que é a derivada de 2x, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, que multiplica agora a derivada da segunda. Então, a derivada disso aqui em relação a x, que é 2x vezes 2x, sobre, no caso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. De modo que nós vamos ficar com o seguinte, desenvolvendo aqui agora esse produto, Então, vamos ficar aqui com 2x elevado ao quadrado, mais 2 vezes y ao quadrado, 2y elevado ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, x vezes x, x elevado ao quadrado, sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, nós vamos ficar com aqui, observe que aqui a gente tem 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com menos 2x ao quadrado,
que é menos 2x ao quadrado menos 4 ao quadrado, mais 2y ao quadrado sobre, no caso aqui, x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, esse primeiro resultado aqui é del 2z, del x2. Então, agora vamos fazer o mesmo processo, porém calculando a derivada segunda em relação a y. Vamos a calcular agora del 2z, del y2. Então, a gente vai atrás agora de calcular esse resultado aqui. Então, inicialmente, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui. A gente tem que a função z é igual ao ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos inicialmente calcular del z, del x. No caso aqui, del z, del y. Aqui, del z, del y, a derivada primeira. Que é del y do ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mesma coisa, derivada do ln. Então, só que agora é em relação a y. Então, a derivada disso aqui em relação a y é 2y. A derivada dessa expressão aqui em relação a y é 2y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos calcular a derivada segunda. Vamos calcular aqui del 2z, del y2, que isso aqui é igual a del y de del z, del y. Esse resultado que a gente tem aqui é o que está aqui em cima calculado. Então, aqui vamos ficar com del y de 2y sobre x ao quadrado mais y elevado ao quadrado. De novo, aqui usando a regra do quociente, nós vamos ficar com a derivada da primeira, a derivada de 2y em relação a y, que é 2. Então, aqui nós vamos ficar com 2, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, que é 2y, vezes a derivada da segunda, ou seja, a derivada disso aqui em relação a y, que é 2y. Então, isso aqui vezes 2y, sobre a segunda ao quadrado, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aqui a gente desenvolve, né, distribui essa multiplicação aqui. Então, a gente vai ficar com, multiplicando, vamos ficar com 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, menos 4y elevado ao quadrado, sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado. Daqui, observe que a gente tem 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 2x elevado ao quadrado menos 2y elevado ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E este é o resultado da derivada segunda de z em relação a y. Então, a gente encontrou aqui este resultado. Tá? O que é que a gente queria mostrar lá no início, né? A gente queria mostrar que del 2z del x2 mais del 2z del y2 era igual a zero, onde essa função z era o ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos agora tomar esses resultados. Quanto que deu del 2z del x2? Isso aqui deu, a gente encontrou como resultado, menos 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Nessa segunda, quanto que deu o resultado, né?
a derivada segunda da função em relação a z. A gente encontrou 2x, aqui faltou um 2. A gente encontrou 2x ao quadrado. Deixa eu só corrigir aqui antes da gente continuar. 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado. O nosso objetivo é mostrar que isso aqui é igual a zero, tá? Mostrar essa igualdade aqui. Como aqui a gente tem o mesmo denominador, aqui ó, o denominador aqui é igual, o que a gente faz? Repete esse denominador, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui a gente vai fazer a soma dos numeradores, menos 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Se quiser aqui colocar um parênteses aqui para fazer relação sinal, aqui você pode fazer, mas não vai interferir, que é positivo, né? Então aqui vamos ficar com mais 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, quando a gente faz aqui, ó, menos 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, nós vamos ficar, então, com 0 sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, que é igual a zero. Ou seja, a gente mostrou que isso aqui realmente é igual a zero, dada essa função. Ou seja, a gente mostrou que essa função z igual ao ln de x ao quadrado mais y ao quadrado satisfaz a esta equação, digamos assim. Del 2z, del x2 mais del 2z, del y2 igual a zero. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.